É com muito prazer que recebemos aqui neste projeto de 100 anos de rádio no Brasil, um radialista, professor, mestre, doutor, um cara que é impaciente, um cara empreendedor. Nós trazemos hoje aqui nesta produção do Laboratório de Comunicação Rádio e TV Uniso, Anderson Santos, uma lenda dentro do Rádio Sorocabana. Anderson, seja muito bem-vindo a Uniso, a Universidade de Sorocaba. Olha, Luizinho, eu quero agradecer essa oportunidade, porque é uma oportunidade ímpar, né, de deixar registrado um pouco das experiências aí, agradecer ao Uniso, ao Fernando Negrão, a todos aqui do Laboratório de Comunicação, à reitoria da Uniso, essa universidade fantástica e que tem essa preocupação de registrar os feitos sorocabanos, os feitos da região. E participar dos 100 anos do rádio, para mim, é uma satisfação. Eu nunca imaginava, lá atrás, quando comecei a minha vida no rádio, que um dia eu estaria sentado aqui contando um pouco da minha história. Anderson, conta pra gente, como é que você entrou no rádio? Como é que você começou a se apaixonar por rádio? Bom, Luizinho, muitos sabem, eu sou nascido, criado, vivo até hoje e quero crer que vou morrer no Jardim Paulistano aqui da cidade de Sorocaba. E quando meus pais chegaram no Jardim Paulistano, era a última rua da cidade de Sorocaba, né? Hoje é até bairro de Bacana, mas naquela época era a última rua. Dali para frente, Campolim, essas coisas, não existia nada, era um mato só. E tinha alguns caminhoneiros lá no bairro e a gente tinha pneus velhos empilhados de caminhão. E eu me lembro que eu subia nos pneus, né, com um pau de vassoura na mão, já bem pequeno, e a gente imitava Roberto Carlos, brincava com a criançada e tal, isso enquanto criança. Quando foi chegando a adolescência, eu tinha um vizinho que, né, a família dele tinha mais posses que a nossa, e o nome dele era Moa Júnior, né, o Moacir Júnior, que inclusive foi radialista da Rádio Cacique. E ele tinha PX, tinha rádio transmissor de FM e tal, e eu ia na casa dele, eu ficava deslumbrado com aquela situação dele falar com o mundo inteiro através do rádio PX, e depois veio o advento das rádios piratas e tal. Ele tinha uma caixinha de fósforo chamada Scorpion, desse tamanhozinho, variava de frequência mais do que não sei o quê. Mas a gente, eu ia lá, via ele tocar música e tal, depois ele me deu ele percebeu que eu era um apaixonado por isso, mas não podia comprar, nem podia. Ele tinha essa lida com o transmissor e tal, com eletrônica, de montar as coisas. Eu nunca tive habilidade para isso, mas eu era apaixonado pelo complexo de transmissão. E ele me deu um radinho desses montados numa caixa de fósforo, e eu comecei a transmitir. Depois comprei um transmissor italiano também, de esquema italiano que a gente... Então você foi um contraventor, Anderson. Eu tenho que confessar para os amigos nessa história do rádio que eu já trilhei o caminho do mal. Quer dizer, não é bem o caminho do mal, mas nós fazemos parte de um movimento naquela época que foi muito forte na cidade de Sorocaba. Nós tínhamos centenas de rádios piratas. E a gente atuava na hora da Voz do Brasil. Nós não queríamos oferecer nenhum tipo de problema, nem de embate com as emissoras regularmente constituídas. Queria falar. Tanto é que um sintonizava o outro e a gente ficava conversando no ar. Os assuntos dos mais diversos. Pouco se trocava de música e tal. E tanto é que a cidade de Sorocaba, na década de 80, foi capa da revista Veja, e a revista Veja
nas décadas de 80 e 90, derrubava presidente e elegia presidente, ou seja, tinha uma força muito grande. Então, dada a importância daquele veículo de comunicação naquele momento histórico. Então, nós fomos capa da revista Veja, o título era Sorocaba, a capital brasileira das rádios piratas. Porque nós tínhamos muitos movimentos. E daquele movimento, muitos radialistas surgiram, nós temos aí inúmeros que surgiram de extrema qualidade. Foi um momento muito gostoso. Daí, deste movimento, brotou a paixão pelo rádio. Eu queria trabalhar em rádio, queria trabalhar em rádio. E comecei a fazer alguns testes. Concomitantemente, eu participava do oratório do Salesiano. Só que tinha um problema, eu era muito ruim de bola. Para você ter uma ideia, era escalado o time, eram escalados os reservas, e eu não ficava nem com jogo, eu nem vestia camisa, porque eu era muito ruim. Então, se o time inteiro do Salesiano morresse, daí eu teria uma oportunidade de entrar em campo. Como isso nunca acontecia, eu nunca entrava em campo. E eu comecei a... bom, eu estou aqui, eu gosto disso. Eu quero participar. E no Salesiano, eu não sei, até a última eleição, porque agora eu só vou no Salesiano, que eu voto ali no Salesiano, então, e trabalho ali também. Mas até a última eleição haviam 2 caixas acústicas voltadas para o campo de futebol. E junto com o Cabeça, que também era outro baluarte lá do Salesiano, o Washington, que era meu companheiro, nós montamos a Rádio Jovem Pão com Mortadela. A Rádio Jovem Pão com Mortadela era... a gente tocava umas músicas enquanto o pessoal estava jogando bola, falava algumas coisas, algumas besteiras, brincava com o pessoal e tal. Beleza. E sempre com aquela vontade. Quero trabalhar em rádio e tal. Mas comecei a fazer alguns testes. Fiz um teste na Rádio Convenção de Itu, com o Binho Pali, que hoje é um grande nome do rádio em São Paulo. O Binho Pali, lógico, né? Tudo criançada, eu e o Washington fomos lá. Ele falou, olha, não está na hora de vocês ainda, vocês não têm idade para isso e tal, nos reprovou no teste. Depois eu fiz alguns testes aqui em Sorocaba, inclusive na Rádio Cacique, e o Júnior Bismara, né, na época fez o meu teste na Rádio Cacique, olhou para mim e falou, companheiro, desculpa, mas não é esse o seu caminho. Eu acho que você não vai ser radialista, você tem muitos problemas. Ele estava certo. O meu contexto naquela época, naquele momento, era de um cara totalmente despreparado e sem dom nenhum para o rádio. Só que eu tinha a opção de continuar daquela forma ou me transformar. E foi atrás dessa segunda opção que eu comecei a perseguir. E eu comecei a ler, eu era muito ruim de leitura, tinha uma voz horrível, ainda tenho, mas naquela época era menos metálica, eu não sabia colocar a voz, ou seja, naquele momento o Júnior Bismara da Rádio Cacique tinha razão, eu não seria um radialista. E já faz 37 anos que eu estou nessa vida. Daí eu comecei a ler, a tentar, ouvia, me gravava, ouvia e tal. E num determinado dia eu já estava estudando no Estadão, já era molecote, e fui com o João Nemésio e o Júnior Nemésio, eles me convidaram para ir até a cidade de Itanhaém, passar lá um final de semana. Passei esse final de semana lá, mas na volta falei, olha, nós ouvimos uma rádio lá chamada Rádio Cultura, de Santos. Eu fiquei maravilhado, eram excelentes locutores, uma super plástica e tal. Eu falei, gente, nós vamos voltar de ônibus, só que eu quero conhecer essa rádio. Vamos passar lá em Santos, né, porque pegava o ônibus de Itanhaém, descia em Santos, Sorocaba. Falei, eu quero conhecer a Rádio Cultura de Santos. E fui conhecer essa Rádio Cultura de Santos, já tinha meus 17 anos. Mais uma vez eu fiquei assim maravilhado, né? Entrei lá no estúdio, equipamento de primeira, um microfone Sennheiser, daquele que eu vim depois a falar na Rádio Ipanema e tal, compridinho, negro. Eu falei, não, eu preciso trabalhar. Cheguei aqui no domingo, na segunda-feira de manhã eu passei a mão no telefone e liguei para a Rádio Metropolitana aqui de Sorocaba. Liguei para a Rádio Metropolitana. A Rádio Metropolitana que estava chegando aqui na cidade de Sorocaba, né? Exatamente. 85. 86. 16 de junho de 1985. Então, daquela caixinha de fósforo da Rádio
pirata, que tinha um nome de... Rádio Califórnia, a Rádio Pirata, depois a Rádio Jovem Pão com Mortadela. E lá... aí você chega na Metropolitana, e aí eu quero trabalhar na rádio. Então, eu liguei e daí uma voz... Alô? Falei, olha, eu sou Anderson e tal, eu queria conversar. Quem que é o diretor artístico? É o Dedé Dantas. Falei, olha, eu queria conversar aí e tal, eu tenho uma proposta. Eu não falei do que era. Falei, então, ok, brother, pode vir aqui, sou eu mesmo, vem agora de manhã que eu tô tranquilo. Eu peguei e fui, cheguei lá, ele era um monstro do ponto de vista de comunicação e tal, sempre muito bem alinhado. Dedé Dantas era o cara, né? Sapato perfeito, alinhado. Cheguei, sentei na frente dele e falei, olha, eu vou ser bem sincero para o senhor, eu nunca trabalhei em rádio, eu amo rádio, eu sou apaixonado pelo rádio e eu queria trabalhar aqui na Rádio Metropolitana de graça. O senhor não me precisa pagar nada, eu quero aprender e tal. Ele olhou para mim e tal, falou, faz o seguinte, vem conversar com a minha gerente de jornalismo, a Maria Helena Amorim, e eu vou pedir para ela fazer um teste com você. Fui para casa, à tarde voltei para falar com a Maria Helena Amorim, que era a coordenadora de jornalismo do Radar Noticioso naquela época. Daí ela me colocou lá para sentar e tal, fez uma pergunta, e a sorte, cara, a sorte que naquele dia eu tinha assistido o Jornal Hoje da TV Globo e o Ronald Reagan estava com um problema coronário. Na época o presidente dos Estados Unidos era o Ronald Reagan. Ela fez uma pergunta, e hoje está acontecendo um problema muito grave com o presidente dos Estados Unidos, o mundo inteiro está atento, o que seria? E eu, pau! Estava afiado. Estava afiado não porque eu acompanhava regularmente, mas é porque Deus nos encaminha. Falava, companheirinho, fica sabendo disso, que é isso que vão te perguntar hoje à tarde. E eu respondi, ela começou, eu era um moleque de 17 anos para 18 e tal, ela falou, olha, então tá bom, então você vai começar a fazer os flashes aqui da rádio. E eu comecei a fazer os flashes da Rádio Metropolitana, e foi assim uma crescente, porque a Rádio Metropolitana era gravada, né? Hoje em dia nós temos a rádio via satélite. Na época, toda semana chegavam containers com fita rolo, imagine, 7 vezes 24, era uma fita rolo por hora. Então, 7 dias, 7 vezes 24 era o número de rolos que chegavam num container desse tamanho. E nos intervalos tinha identidade local, então eu entrava para fazer um sorteio, para falar uma dica comercial e tal. E assim foi, depois fui para o Metrolove e tive uma experiência fantástica de falar recadinhos no domingo, era um programa de muita audiência, lá na Pereira da Silva, na Santa Rosália, eu falava os recadinhos, o Dedé Dantas no estúdio, junto com a Giane, que era namorada dele, e que também falava, e eu na unidade móvel. Fiz o primeiro especial do RPM, eu e Serginho Crica e Lu Guarilha, lá na Rádio Metropolitana. Né? Serginho Crica, acho que até montou um megamix do RPM na Exatamente. Época, e estava estourando naquela época o LP Rádio Pirata, e nós fizemos lá um especial, ou seja, foi uma experiência muito boa, dali veio o Cacique, e aí começou a minha jornada. Olha, Anderson, você já passou lá Rádio Pirata, Metropolitana, foi para Cacique e chegou também a Rádio Ipanema, né? Sim, sim. Onde você, além de locutor, foi coordenador, foi uma pessoa muito importante na época, inclusive como locutor, como flechista, e fez muita música, né? A sua impaciência em querer aprender, em querer mostrar, em querer fazer mais. Você fez vários temas ali de inverno, temas de Natal e tudo mais, tema de carnaval, que foi um sucesso no trio elétrico da Ipanema. Conte um pouco também dessa sua veia artística. Eu sempre gostei muito dessa questão produção-composição, né? E nós tivemos a oportunidade, eu não sei se vai perguntar da Ipanema, mas eu fui o primeiro locutor demitido da Rádio Ipanema.
E o Benedito Palhato fez questão. Se você quiser, qualquer hora eu conto para você. Pode contar aqui pra gente. Nós fomos contratados, né? Naquela época eu tinha ido... veja, eu sempre fui muito controverso e eu preciso dizer isso e até pedir perdão para as pessoas, porque eu sempre fui muito impetuoso, eu não levava desaforo para casa, toma lá da cá. Ao longo do tempo a gente vai melhorando, né? Eu acredito que hoje eu sou melhor do que eu queria ser, o que eu sou hoje com 19 anos. Talvez eu tivesse mais sucesso, mas a vida é um lapidar. Hoje talvez eu seja um pouco melhor, mas eu era muito impetuoso. E eu fui demitido da Rádio Cacique, porque tive um entreveiro lá também. E daí eu queria trabalhar em rádio. E é bom dizer isso para essa galera nova. Naquela época nós não tínhamos internet, não tínhamos nada. Como é que eu ia achar uma emissora? Aqui em Sorocaba, eu não queria trabalhar, já tinha trabalhado em duas. Eu peguei e fui na Telefônica, ali da Rua 15 de Novembro. Ali na Rua 15 de Novembro tinha um posto da Telefônica e tinha umas cabines com a lista telefônica do Estado. Então eu entrei lá e procurava no rádio. Rádio tal. Ligava, olha, eu sou locutor, tem vaga aí e tal para locutor? Não, rádio tal. Cidade tal. E abri numa determinada página, Rádio Bandeirantes de Araraquara. Peguei e liguei lá. Falei, olha, venha, mas já venha com a sua trouxa, porque aqui não tem locutor. E eu tô vendo que você tem uma boa voz e tal. Pode já vir com o seu... Pelo telefone, isso. Pode já vir com a sua malinha, porque aqui nós temos uma república dos locutores. Daí eu fui. Trabalhei um pouco na Bandeirantes de Araraquara, fiquei pouco tempo, que eu não me adaptei, daí lá eu pedi para sair. Fui para Morada do Sol de São Sebastião. Da Morada do Sol de São Sebastião, eu fui contratado pela Educadora de Campinas. Estava na Educadora de Campinas, mas... né, essa vida fora de casa é muito sofrida, né? Eu era moleque que... a minha família sempre foi muito simples, mas nunca faltou nada para comer, né? Eu tinha uma caminha arrumadinha, que a minha querida quente, mãe, né? sempre Roupa fazia. Lavada. Daí eu recebi um telefone de Lampadinha para... Falou, estou montando uma rádio aqui em Sorocaba e o cara quer te conhecer. Eu mostrei, você estava trabalhando aí na Educadora, eu mostrei para ele o seu trabalho, ele quer te conhecer. Eu vim, conversei com o Roberto Macedo e entrei na Rádio Ipanema. Ok, estou na Rádio Ipanema. Continuava muito impetuoso. Eu acho que antes de 1 ano e meio de atividade da Rádio Ipanema, eu fiz uma crítica. Na época, há um presidente da República que tinha dado concessões na região de Sorocaba, por conta de prolongar por mais 1 ano o seu mandato. Então, de 4 anos, aquele presidente passaria a ter 5 anos de mandato. José Sarney. E ele distribuiu várias concessões de rádio aqui e eu fiz uma crítica. E o Benedito Palhato, naquela época, e antes também, sempre muito envolvido com política, ele ouviu aquela noite essa crítica e na mesma noite também era algo novo, as pessoas precisam entender o contexto, era algo muito novo, chegando. Eu pedi para as pessoas colocarem camisinha por conta de um surto que estava surgindo na época, que era a AIDS. Mas era algo ainda tabu. Nem se podia falar. Exatamente, porque né? era uma doença de homossexuais. Vênus, né? Então, exatamente. E eu fiz esse apelo. Falei, gente, tem aí uma doença que está surgindo, então vamos usar camisinha. Aquilo foi o basta. O Benedito Palhato, para você ter uma ideia, nunca demitiu ninguém da rádio, mas a mim ele fez questão de demitir pessoalmente. No outro dia ele me chamou lá naquela salinha do lado do estúdio. Eu me lembro, ele estava com a camisa listrada, grossa, assim. E eu gostava muito dele, ele também gostava de mim, mas ele falou... Filho, não dá para segurar você na rádio mais. Depois do que você disse ontem que eu ouvi, não dá, eu vou receber pressão e tal, eu vou ter que te demitir. Falei, tá bom. E me demitiu. E só falei sobre isso porque ainda hoje, né, mesmo tendo partido, eu tenho um respeito muito grande pelo Benedito Palhato, pela família Palhato, pelo Kiko. Foi uma família que pagou meus 2 anos de faculdade
e metade dos meus 2 últimos anos de faculdade. A minha família não gastou, porque depois eu já estava trabalhando, quer dizer, minha família não gastou com a minha formação, minha primeira formação superior. Então, e não é só isso, aturou moleques como eu, aturou pessoas que ainda não tinham uma maturidade como eu, que tinham um certo talento, mas não tinham maturidade. Então eu sou muito grato ao Benedito mesmo por ter me demitido pessoalmente, grato ao Francisco Palhato e toda a família, Dona Vera. E depois dessa oportunidade eu voltei mais 6 vezes para a Rádio Ipanema. Mas, Anderson, você foi demitido 5 vezes depois ou só foi acordo de cavalheiros? Não, foi um acordo de cavalheiros algumas vezes e em outras eu pedi para sair mesmo. Mas, de qualquer forma, por mais que tenha tido esse primeiro entreveiro lá, que não foi um entreveiro, eu acabei entendendo, né? Depois, com a maturidade, você vai entendendo essa atitude do Benedito Palhato. Mas nós tivemos aí essa experiência e eu voltei para a rádio depois mais 5 vezes. Mas aí eu chego onde você está perguntando, Luizinho, que é justamente as composições. A primeira composição que nós fizemos foi um tema de inverno, se eu não me engano, ou foi 1988 ou foi 1989. Fizemos um tema de inverno, eu, Lampadinha e Flávio, né, nós 3, sentamos lá no bar depois, que ficava ali na Eugênio Salerno na época, e entre uma cerveja e outra nós compusemos esse tema de inverno. Ficou tão bom que eu tomei gosto pela coisa, depois os 2 saíram da emissora e eu continuei a compor, compus o tema do trio elétrico, do Ipatrio, tema de verão, acho que foram 2, tema de final de ano, 2 ou 3, Gay em Si, que foi uma brincadeira na época que a gente fez e tal, e outras composições. Foi um momento muito gostoso. Vale lembrar que tinha aí banda Badini, né? Badini, Samanta, Heraldo Basso, Samanta e Karen Caracante cantando, uma equipe sensacional. Tânia, né, o pessoal, o Morgan, né, do estúdio Morgan, ou seja, muita gente boa que hoje faz sucesso no mundo todo aí. Agora, Anderson, você estando em Sorocaba, você nunca deixou de sonhar em trabalhar fora, né? Foi para Araraquara, queria ir para Santos, e você foi um dos primeiros a trabalhar em São Paulo e logo de cara numa baita rádio que foi a Jovem Pan. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Olha, Luizinho, eu costumava dizer que se eu morresse naquela época sem trabalhar na Jovem Pan, eu morreria um cara totalmente desgostoso. O grande sonho da minha vida a grande meta da minha vida naquela época era alcançar a Rádio Jovem Pan em São Paulo. Edifício Winston Churchill, Paulista 807, 24º andar. Naquela época o estúdio da FM ficava no 24º, agora foi para o 14º. E eu, nesta ânsia, eu sempre, como eu disse, desde a época do não lá do Júnior Bismara, do Binho Pali, eu nunca me contentei. Tá, o que eu preciso fazer para mudar então? O que eu preciso fazer para reverter esse jogo? Eu nunca aceitei a situação dada, então vamos lá. Tô ruim agora, preciso melhorar, o que eu preciso fazer? E eu queria muito trabalhar na Jovem Pan e naquela época a gente levava fitas cassete. Então nós gravávamos no nosso horário, aquele melhor momento do nosso horário, e levávamos para o coordenador artístico das emissoras, era o nosso currículo Vita. Entregava e falava, olha, se tiver alguma oportunidade e tal. E eu levei 1, nada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20. Quantos você levou, Anderson? Eu fui aprovado na Rádio Jovem Pan por um senhor que me enche de honra, Beto Rivera, um dos maiores nomes do FM de São Paulo, na 52ª fita. Eu levei 51 fitas cassete para entrar num determinado emprego e fui reprovado nas 51 fitas. Se eu levasse 10 fitas, eu já seria um cara insistente e persistente. Mas não. Toda vez que... Daí as pessoas imaginam, mas como que o cara vai levar 52 fitas? Trocava a direção artística da rádio, eu levava. Trocava a linha artística da rádio, eu levava. Esperavam 6 meses, levava para o mesmo diretor artístico, torcendo para que ele não lembrasse que... eu já falei com você, companheiro.
E assim foram 51 fitas. Na 52ª eu já estava estudando em São Paulo. Estava, inclusive, trabalhando aqui na Rádio Ipanema. Eu deixei o teste em São Paulo, peguei o cometa e vim para Sorocaba. A hora que eu cheguei em casa, minha mãe falou, olha, Anderson, um tal de Beto Rivera ligou para você da Jovem Pan, disse que é para você ir na Jovem Pan hoje à tarde. Falei, meu Deus, não acredito, o cara ouviu o meu teste, eu acho que ele quer fazer um teste comigo. E isso o almoço já estava na mesa? A minha mãe já tinha colocado o pratinho de comida na mesa, eu sentei e comi. Com a mesma roupa, levantei, peguei o cometa de volta para São Paulo, cheguei lá na Jovem Pan, falei, Beto, né? Sim, eu quero fazer um teste com você à meia-noite. Você vai entrar hoje à meia-noite, vai lá, aprende a mesa. Eu falei, o quê? Eu vou falar direto, você não vai gravar? Não, eu quero te ouvir no ar. Você grava, a Jovem Pan tem um gravadorzinho, cassete do lado, assim embaixo. Você grava o seu horário e deixa para mim no final da madrugada, debaixo da minha porta. Tá bom. Peguei e gravei. Tremeu, né? Não, cara, eu estava operando a mesa Harris, uma mesa que operou Sérgio Leite, uma mesa que operou Paulo Leite, uma mesa que operou Marcelo Zamarian, e eu colocando a mão naqueles mesmos botões daquela mesa Harris que se enchia a mão assim para pegar no botão. Aquilo para mim era uma loucura. Teve que aprender a mesa e fazer a locução, tensão, aquela... Tudo. E gravar. Meia-noite eu entrei no ar. Entrei no ar, gravei e tal, deixei. No outro dia ele falou, agora você assume o horário da madrugada. Porque eu tô com uma falha aí de locutor e eu comecei a fazer lá a madrugada, depois já me passaram para o final de semana, daí no final de semana eu trocava de horário com Julinho Mazei, trocava de horário com Beto Rivera, com Emílio Surita, né? Eu realmente, aquilo para mim foi um momento mágico. Aquela foi a realização do seu sonho? Foi. Ali eu me senti realizado. Com qual desses locutores você falou assim, meu Deus, esse cara era meu exemplo e hoje eu estou aqui com ele? Julinho Mazei e Emílio Surita, você trocar de horário com um cara que você a vida inteira... Eu ouvia Julinho Mazei na Big Apple Show, depois no Radio Flight. E você trocar de horário com ele, né, ter aqueles momentos e tal, depois com o próprio Emílio Surita, que se o Emílio Surita hoje é uma referência, naquela época, na década de 80 e 90, ele era o Papa. Ele era o Papa, né? Ele tinha lá o programa do meio-dia com a Mônica Venerable, era o Papa. E por conta de tudo isso, eu realmente vivi um dos meus melhores momentos do rádio, foi quando eu fui para a Jovem Pan. Agora, quando você fala dos melhores momentos, as pessoas falam, nossa, isso tudo é maravilha, tudo é maravilhoso, tudo é gostoso. Como é que foi o outro lado, o lado B de trabalhar em São Paulo, de ter dificuldades para estar lá, para realizar seu sonho? Porque, veja, o salário não era lá aquelas coisas, era melhor que o salário de Sorocaba, mas você tinha um custo de vida maior. Eu não tinha lugar para ficar, né? Então, eu comprei um saco de dormir e dormia no estúdio. Só que dormir no estúdio de rádio, principalmente em São Paulo, de madrugada, é uma loucura, porque o ar, ele gela demais. Os equipamentos precisam ficar numa certa temperatura e durante o dia, né, tem a circulação de gente e luz ligada e tal. De madrugada não tem ninguém. Aquele ar, ele fica gélido, fica congelante. Eu entrava num saco de dormir que eu deixava escondido atrás da mesa de som. Porque isso não podia, né? Não, se o Tutinha soubesse que eu estava dormindo na rádio, ele me demitia na hora, porque é inconcebível, né? Tinha uma questão trabalhista para resolver, se eu quisesse um dia acionar a rádio, e que eu nunca fui né, mesquinho nesse sentido, e nem desonesto nesse sentido, e tinha uma questão, né? Como assim uma pessoa dormindo na rádio, vivendo na rádio? Você está de brincadeira comigo, a Rádio Jovem Pan de São Paulo. Então, eu escondia, né? O Emílio até falava, o Nilton vai achar esse seu saco de dormir aqui, você vai para a rua.
E eu escondia e à noite eu tirava e tinha um estúdio do lado, né? Era o estúdio de gravação. O estúdio Harris, e aqui tinha um estúdio do lado, porque o estúdio da Jovem Pan, magnífico, 24º andar, ele era todo circular. Então tinha uma central e várias cabines, né? Várias cabines que eram estúdios de gravação, estúdios de produção e tal, e a central no meio. Eu até arrepia de falar do 24º. E tinha uma cabine do lado, um casulo do lado, que ficava a telefonista e tal, e eu dormia ali enquanto o locutor fazia a locução das 4 em diante, porque eu trabalhava da meia-noite às 4. Depois trabalhei das 4 às 8, depois substituí o Zé Luiz nas manhãs da Rádio Jovem Pan, nos finais de semana fazia durante o dia e em horários assim muito bons. Aquilo para mim era uma fábula. Agora, o seu sonho também terminou na Jovem Pan por demissão, né? Você teve uma boa história com o Tutinha também. Então, o Tuta é outro que eu respeito demais. Ele é um papa da comunicação brasileira. A família Machado de Carvalho, sem dúvida alguma, formatou o que hoje é a comunicação brasileira. Mas o Tutinha, como eu, é um impetuoso também. E dois bicudos não se beijam, né? Num determinado momento eu já estava muito enfronhado lá e estava participando das produções. E nós passamos uma noite inteira produzindo vinhetas, né? Com aqueles requintes todos especiais e tal. E daí, sem dormir, cansado, né? Estafado. Ele chegou no outro dia, e aquele dia ele chegou de mau humor. E era fácil perceber quando o Tutinha chegava de mau humor. E ele ouviu e falou, não, gente, isso é tudo tá uma porcaria. Ele falou outro palavrão que eu não vou dizer. Falou, isso aí tá tudo uma porcaria. Isso, viu? Para, bicho, isso aí não vai tocar na minha rádio nunca. Isso tá tudo uma porcaria. E aquilo me bateu tanto que eu mandei o Tutinha para aquele lugar. Aliás, hoje eu não gostaria de ser uma lenda em São Paulo por conta disso, mas eu acabei me transformando numa lenda ruim em São Paulo por conta de ser um locutor que mandou o Tutinha para aquele lugar. Não teve dúvida. No mesmo momento, então você está demitido, cara. Bota o seu pé para fora aqui na minha rádio, não quero ver você mais aqui. E eu fui demitido sumariamente naquele mesmo momento que eu mandei ele para aquele lugar. Você é uma lenda em São Paulo. Sou uma lenda. Podia ser talvez com algumas outras qualidades, mas acabei virando lenda por conta disso. Agora, Anderson, você também, como um grande empreendedor, sempre teve no rádio, mas também teve uma grande fase de empreendedorismo, sempre fez muita coisa além do rádio, né? Porque o rádio, infelizmente, não é aquele sonho que todo radialista no começo de carreira pensa que vai ficar milionário, vai ficar rico do dia para a noite, vai ter centenas de pessoas procurando e, claro, vai ter também muitas mulheres procurando. Nossa, é um cara lindo. Você já teve, Anderson, moças que chegaram na rádio e falaram, nossa, você que é o locutor? Não, diversas vezes. Falando, nossa, mas eu pensei que você era louro, né? Pensei que você era alto. Na época eu era gordinho, né? Agora que eu segurei um pouco no peso, mas eu cheguei a pesar 105 quilos. Eu era bem gordinho, bem rechonchudo e tal. E as meninas chegavam na rádio esperando, né, um Brad Pitt e davam de cara com o Anderson Santos, com certeza absoluta. Tinham aí aquela desilusão que o rádio acabava gerando. Isso naquele momento, né, Lizinho? Porque hoje o rádio tem muita imagem, tal, o rádio está na internet. Esse susto ele é menor, mas naquela época elas se assustavam e muito. Além de impetuoso, Anderson, você também tem o lado desastrado, né? Os amigos conhecem um pouco. Conta pra gente um pouco a história aqui do show do Recreativo que você derrubou a iluminação. Caí no palco. Caiu no palco? Caí no palco. Foi no show do Fábio Júnior. Nós tínhamos o hábito de entrar no palco e a hora que você entra num palco recreativo lotado, 8, 9, 10 mil pessoas no recreativo, aquilo entorpece. Acreditem, gente, o veio artístico, ele é o que é, porque as pessoas se entorpecem de emoção, de adrenalina, aquilo enchia a gente ficava adrenado.
E nós jogávamos camiseta e tal, e eu me lembro que o palco do Recreativo está aqui, olhando para o público, eu fui à direita jogar uma camiseta para lá e tal. A hora que eu voltei, acabou o PA, eu peguei, né? Eu acho que foi, se eu não me engano, um outro locutor chamou. Aí, agora com vocês, Fábio Júnior. Então, era pra gente sair do palco. Eu peguei, acabou o PA, eu, pumba, entrei. Você e César Lante, né? Eu e César Lante. O César chamou o show. Só que esse PA tinha um poste de iluminação e um tripé. Acabou o PA, eu entrei aqui, só que esqueci o tripé e tropecei no tripé. O poste de iluminação caiu e eu caí junto. Eu só ouvi de trás para frente do Recreativo e todo mundo dando risada, né? Veio aquele urro do público e todo mundo dando risada porque um locutor tinha caído no palco e derrubado o tripé. Daí atrasou o show, lógico, né? Porque tiveram que remontar o tripé de iluminação. A sorte que não caiu na bateria, senão ia ser um estrago, barbaridade. Você também, falando em shows e eventos, também apresentou muitos eventos em Sorocaba, Votorantim, na região. Você tem uma história boa também, que além de Pedro, que andou sobre as águas, você também é uma dessas pessoas, é isso? Mais uma vez, né, a gente vai melhorando na vida. E teve um determinado momento no Atlético de Votorantim, no Clube Atlético de Votorantim, que eu não sei porquê, eu tava com a macaca aquele dia, eu briguei com um monte de gente lá. E eu sei que depois de um certo tempo, o clube inteiro, o Atlético de Votorantim inteirinho queria me pegar. E eu percebi que não ia poder sair pela porta da frente do clube, porque senão eu ia ser trucidado, né? E eu acho que tava com o Pardal e com o Marquinhos. O Marquinhos também é outro que tem história assim, né? Nessa de empreendedor, depois eu conto para você. E daí eu cheguei pro Marquinhos e pro Pardal e falei, gente, nós vamos ter que sair pelo Rio, porque senão nós vamos apanhar aqui no clube. E o Pardal, com aquele zaião deles, e verdade, Anderson. Eu falei, verdade, olha lá, um monte de gente que quer pegar a gente lá. Na verdade, queria pegar a mim, não a eles, mas tava junto, né? Tava junto, entra, né? Falei, vamos sair pelo... E nós saímos pelo... E aquele rio é o Rio Sorocaba. O Rio Sorocaba, pouca gente sabe, porque eu já caí no rio também, com os meus filhos. Tem uma correnteza forte, que não dá para perceber, mas o rio tem uma correnteza forte. Então, nós saímos pelo rio, né? E a gente olhava, estava todo mundo na frente do clube esperando a gente saiu pelo rio quietinho e corremos a pé até a Vila Nova Votorantim ali. Passou pelas águas, então. Sim, com certeza. Já que você tocou no assunto, você foi, além de radialista, foi um excelente secretário de Cultura, foi um secretário de Comunicação, entrou para a política, né? Foi assessor de vários prefeitos, vereadores e tudo mais. E numa situação aí, você que é um sorocabano nato, né? Da gema, como se diz, foi batizado no Rio, né? Numa festividade do meio ambiente. Exatamente, né? Eu era secretário de Cultura, e nós recebemos o convite para descermos o Rio Sorocaba de barco, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Aquela Jussara do meio ambiente que me arranjou uma dessa. Daí eu cheguei para os meus filhos e falei, gente, olha só que oportunidade, nós somos sorocabanos, os dois coitadinhos, pitou com a Nádia e o Anderson. Falei, olha que legal, vamos descer o Rio Sorocaba de barco com o papai e tal. Eles ficaram animados, falaram, então tá, vamos e tal. Chegamos ali, a gente embarcava ali perto da ABB, né? Ali onde era a antiga ABB. Nós chegamos ali e eu falei, bom, estou indo com meus filhos, eu vou pegar o barco do policial ambiental, que na minha concepção era o cara mais experiente. Falei, vou com meus filhos, então, né? Vamos pegar um barco legal aqui. Entrei no barco do policial ambiental e nós descemos o rio. Chegando ali na frente da usina cultural, na época usina cultural, agora
né? Eu não sei, agora é particular. Ali ficou da Facens, né? Os Beld adquiriram, né, o lote todo e tal, e aliás eles fizeram um trabalho de restauro muito lindo lá. Que bom que fizeram um trabalho de restauro. O único problema é que está só agora para a Facens. Não está aberto ao público. E chegou ali, todo mundo que passar por ali pode ver, tem uma pedra saliente no rio ali. E o policial ambiental, ele foi inábil, porque ele estava com o motor ligado, então ele coordenava o barco e tal, e num determinado momento ele desligou o motor do barco e o barco virou de lado. Virou de lado e tinha um caiaqueiro que falou, não faça isso que ele vai virar. Ah, mas foi só o caiaqueiro falar, né? O barco pegou e subiu aquela pedra. Imagina a pedra que ele subiu. Subindo aqui, essa outra margem do barco ficou vulnerável, a água entrou. Nossa. E eu peguei os dois, eu não sabia, e puxei pelo cangote os dois, fiquei segurando. Né? E deu pé, sorte que deu pé ali, porque estava todo mundo sem colete salva-vidas, também politicamente incorreto, todos nós sem colete salva-vidas. Eu peguei, levantei os dois pelo cangote e fiquei segurando, eles ficaram assim meio assustados. E depois já veio um bote do Corpo de Bombeiros, eu coloquei os dois no bote do Corpo de Bombeiros e saí. E naquele dia, naquela época o rio não era tão despoluído como hoje, eu dei um banho de álcool em nós três, né? Meti os dois pelados, eu falei, pode álcool nos caras. Judiação. Quem conhece o Anderson Santos na intimidade deve saber o quanto ele deve ter praguejado tudo isso. Mas daí eu achei um absurdo, né? Depois o policial ambiental ligou pedindo desculpas, até ele ficou preocupado que eu fosse fazer alguma coisa. Eu falei, não, acontece. Mas eu imaginava, pelo menos, que o policial ambiental tivesse mais experiência que os demais. Agora, Anderson, você também enveredou em uma certa época da vida que você seria o candidato a vereador da cidade de Sorocaba. Também foi candidato, Anderson? Fui candidato, tive uma votação inexpressiva. Não, sabe o que é? É o mal de todo cara de comunicação e todo radialista. Achar que só falar no rádio, só falar na televisão vai dar voto. Não dá. Tem gente da sua família que não vota em você. O voto eleitoral é a maior expressão de confiança e credibilidade que um ser humano pode dar para outro. Então, fala na rádio, conhecidinho, vai ter... Não vai. Não vai. Se você não fizer um trabalho, né, de convencimento com as pessoas, de tete a tete, de conversar, de persuadir para suas ideias, você não vai ser votado. Então eu tinha essa ilusão de que falava na rádio, né, vai virar vereador. Não, tive uma votação inexpressiva, mas isso me aproximou da política. E nós tivemos a eleição em 95, o mandato começava em 96, não, tivemos a eleição em 96, o mandato começava em 97. E eu era do grupo que apoiou o prefeito Renato Amler, do PDT, né, Horácio Blazek, saudoso, Walter José, e este grupo foi convidado a fazer parte do governo. E daí eu fui com esse grupo fazer parte do governo. Agora, a sua campanha teve lá um santinho, né? Que um dos nossos companheiros de rádio, Fernando Carriel, certeza, foi o primeiro a cornetear. O que aconteceu, Anderson Santos, no seu santinho? Né? Veja, eu sempre tive minhas limitações, aliás, até hoje, né? Eu corro muito atrás. Eu sou fruto da igreja, da escola pública brasileira, tenho inúmeras lacunas de dificuldade e tal. E eu fiz lá um texto e tal, e falando que as pessoas iam ter, entre outras coisas, lazer. E coloquei o lazer com S. E fui levar meu santinho para o Fernando Carriel. Entreguei para o Fernando Carriel. Professor Fernando Carriel. Justo para o Fernando Carriel. Entreguei para o Fernando Carriel, mas, viu, não foram 10 segundos. Ele bateu o olho no texto e falou... Viu, você vai trazer algum equipamento
da Guerra das Estrelas, vai trazer do espaço. Falei, por quê? Porque você vai dar laser para todo mundo. E o lazer era com Z, eu coloquei com S. E daí ficou a campanha inteira me atazanando esse Fernando por conta desse lazer com S. Agora, você também, com essa expressiva votação que teve, não poderia ser diferente por ter cabos eleitorais como Marcos Alves e Pardal. Marcos Alves e Pardal. É isso? Você, os seus cabos eleitorais. Veja, eu não tinha dinheiro, Luizinho. Então, eu não tinha que pagar, eu tinha que chamar os loucos. E os loucos que sempre me acompanharam desde muito tempo foi o Marquinhos e o Pardal. Né? O Marquinhos eu conheci moleque, hoje é um grande nome do rádio, não sei se ele veio aqui ou se virá, um grande nome do rádio. Ele era empacotador no Super Tulha, que ficava ali na rodoviária, e na hora do almoço dele, ele subia algumas quadras para assistir a gente pelo aquário. Trabalhando em rádio com o Walkman do lado. E uma vez ele me disse, Anderson, né, ele já estava trabalhando em rádio, falou, Anderson, eu queria tanto trabalhar em rádio e tal, fazer sucesso no rádio. Eu falei, você vai fazer sucesso, Marquinhos, mas coloque uma coisa na sua cabeça, ganhar dinheiro é melhor do que falar na rádio. Foi quando eu mostrei para ele que esse lado empreendedor tinha que caminhar junto com o radialista. Não era só falar no rádio, você tinha que fazer alguma coisa a mais, você tinha que ter um plano B para conseguir trazer grana, porque a grana nunca foi boa. Não. E desse lado empreendedor foi que você montou um carrinho de cachorro-quente e colocou Marcos Alves para trabalhar. Sim, eu falei, olha, o seu primeiro momento no rádio vai ser ouvir, eu vou colocar um radinho lá sintonizado na Rádio Ipanema e nós vamos vender lanche. Eu coloquei o carrinho de cachorrão ali peguei a concessão, né, da prefeitura na Barão Tatuí. Então ele ficava vendendo o cachorro quente sintonizado na Rádio Ipanema e eu falando lá na Rádio Ipanema, mandando um abraço para ele. Mas ele também, como eu, foi um cara cheio de dificuldades, mas que suplantou essas dificuldades e hoje é um grande nome do rádio. Agora, esses dois aí, empreendedores também, aprontaram uma boa com você, né? Na campanha eleitoral, levaram você para almoçar numa casa de uma eleitora, não é isso? O Marquinhos Alves e o Pardal saíam com... Eu tinha uma Fiorino com som naquela época e um bannerzinho do vereador Anderson Santos, então eles saíam para o bairro, né? Fazer campanha, se é que faziam campanha mesmo. E eu passear um pouco. E daí conheceram lá uma senhora, né? E chegaram lá na sexta. Falaram, olha, nós vamos trazer o candidato aqui no sábado. Vamos trazer o candidato no sábado. O que a senhora vai fazer? Falaram, eu vou fazer pé de frango. Falou, o nosso candidato adora pé de frango. É um prato preferido dele. E foram me chamar sem me contar que eu ia ter que comer pé de frango. E eu nunca tinha comido pé de frango, e todo mundo que conhece sabe do problema que eu tenho para comer. Eu não tenho luxo, mas tem coisa que eu não como. E eles me levaram lá. E a mulher bota a mesa e tinha pé de frango para comer. Ah, rapaz, aquilo eu mastigava, parecia isopor, e voltava, e não descia, até que num determinado momento eu falei, eu não estou passando bem, mas é porque eu andei muito hoje de manhã e tive que me retirar, porque eu não consegui engolir, né? Foi um negócio muito complicado mesmo, e eles aprontaram essa comigo. Mas eu sempre falava para eles, olha, vocês vão preparando o terninho, porque a hora que eu ganhar vereador, quero vocês a minha posse com terninho novo. E esse terninho também nunca foi comprado. Anderson Santos é uma grande figura do rádio sorocabano que passou pelo meio de comunicação da rádio, televisão, sempre atento às novas tecnologias. E num grande momento da sua vida, que você já estava no rádio, você foi apresentado a um transmissor de rádio de uma grande lenda do rádio sorocabano também, seu Salomão Pavlovski. Exato. Num determinado momento, nessas minhas idas e vindas da Ipanema, eu fui trabalhar na Vanguarda também. Foi uma satisfação muito grande trabalhar com a Cecília Pavlovski, com o Salomão Pavlovski, com a Tânia, com a dona Meire. E
para variar, né? Eu entrava, e daí, modéstia à parte, a rádio começou a ter um resultado legal, nós mudamos a plástica, eu sempre envolvida nessa área de produção e tal. Eu não fazia, mas eu ouvia, ó, coloca isso aqui, né, junto com os operadores e tal, e nós mudamos a plástica, colocamos lá um estilo todo legal na rádio, e a rádio deu uma crescida, eu falei, bom, agora é hora de eu pedir um dinheirinho a mais, né? Daí cheguei na sala do Salomão, que tinha, assim, várias fotos com personalidades as mais diversas, da Rainha Elizabeth, Pelé, Xuxa, Roberto Carlos, dos mais difíceis aos mais fáceis, tudo ali E eles sentaram, o senhor quer o quê comigo aqui? Eu falei, olha, senhor Salomão, a rádio cresceu e tal, eu queria que o senhor me desse um emprego, um aumento. O senhor quer um aumento, é isso? Eu falei, eu queria um aumento. O senhor tem noção? Vem cá, companheiro, vem cá. Pegou, ficou de pé, vem cá, vamos dar uma volta pela rádio, eu vou explicar um negócio para o senhor. Eu falei, tá bom, senhor Salomão. Fui lá com ele. A rádio ficava no 11º andar ali de um edifício na Coronel Fernando Prestes, no último andar. Aí tinha um corredorzão grande, em L, entrada, ia para lá para os estúdios, e aqui ficava o transmissor, um transmissor Harris, que inclusive está aqui na Uniso, maravilhoso. Ele chegou, abriu a porta do transmissor, aquele transmissor valvulado, aquele barulhento pra caramba. Ele pegou, olhou para mim e falou assim, o senhor tá vendo esse transmissor aqui? Eu falei, tô, seu Salomão, um transmissor Harris, viu? Olha, é uma beleza, o som chega lá em casa que é uma maravilha. Eu falei, pois é, eu vou falar uma coisa pro senhor. Esse é o único insubstituível aqui na rádio. Então, se o senhor quiser um aumento, o senhor pega suas coisas e vai embora daqui, porque eu não vou dar aumento pro senhor, coisa nenhuma. O senhor tá pensando o quê? O senhor chegou ontem, o senhor já quer aumento? O senhor ganha bem barbaridade, eu dou uma cesta básica por mês e um panetone no final do ano, o que o senhor quer? Eu fiquei assim, e hoje ele tinha razão, o único que era insubstituível, né, e está aqui inclusive, era o transmissor, ou seja, ele quis dizer naquele momento que as pessoas vêm, passam, e que ele não ia me dar aumento definitivamente, e eu compreendi a mensagem. E tanto que continuou na rádio, depois saiu, logicamente. Depois saiu. Né? Agora, Anderson, conte pra gente como é que foi o fenômeno dentro do estúdio de rádio que ventou tanto que máquinas de escrever voaram dentro do estúdio. Então, nessas experiências na Rádio Ipanema, eu acabei conhecendo uma jornalista que talvez fosse mais impetuosa, pelo menos naquela época, e mais sangue... fervente do que eu. E o nós popular sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos. E nós tínhamos um relacionamento muito complicado e tal, de muitas brigas e tal. E num determinado momento ela ficou tão brava com uma situação lá, que eu não me lembro qual era, muito provavelmente é algum flerte com alguma moça, outra e tal, alguma coisa nesse sentido. E nós discutimos no estúdio, eu estava sentado trabalhando e ela estava fazendo o plantão de domingo. Ela ficou tão brava que ela levantou, ela estava com a máquina de escrever, e era assim, a mesa ali do plantonista e eu aqui trabalhando. Ela levantou a máquina de escrever e atirou a máquina de escrever. E a máquina de escrever, graças a Deus, não me pegou, porque senão ia machucar bastante. Você também... Daí ficou essa história da máquina de escrever que voa na Rádio Ipanema, mas voa motivado à força da moça. Você sempre, por onde passou, deixou alguma lenda, né? Alguma lembrança, alguma marca registrada, né? Agora, em Brasília, você também quase teve uma marca registrada. Queria acordar um nobre deputado às 2h da manhã para dar uma entrevista? Eu fazia um programa na TV comunitária aqui, TV Com de Sorocaba. Aliás, fiz durante 4 anos esse programa junto com o Antônio Francisco Mascarenhas. Daí eu já tinha me formado em Direito aqui na Uniso e fazia um programa jurídico. O nome do programa era Mundo Jurídico. E na comemoração de 3 anos, se eu não me engano, ou até mesmo na comemoração de 4 anos, o Mascarenhas chegou para mim e falou, nós vamos fazer um programa especial lá na TV Justiça em Brasília. Já está tudo certo, vou pagar as passagens, a estadia. Eu falei, beleza, né? Vamos tudo. Alguém vai pagar alguma coisa para mim, beleza. E nós fomos, ele fez um contato muito profícuo, inclusive com o Marco Aurélio de Mello,
o ministro do STF, e nós fomos lá entrevistá-lo na bancada e com os equipamentos da TV Justiça. Foi fantástico. E daí nós fomos visitar o STF, fomos visitar os gabinetes do STF, conhecemos vários ministros, andamos, porque o gabinete do STF fica do outro lado da rua, onde fica o plenário do STF, né, famoso ali na Praça dos Três Poderes. E para ligar esse gabinete ao plenário, existe um túnel subterrâneo. Os ministros não passam por cima, eles passam pelos túneis subterrâneos. Andamos pelo túnel subterrâneo, fizemos um auê lá. Daí nós fomos para o hotel no final do dia e a gente estava lá na recepção. O Genuíno entrou, na época, o deputado Genuíno do PT entrou, tal, e foi para o quarto dele, tal, cumprimentou e tal. Ok, beleza. Daí nós fomos no restaurante do hotel, comemos, tomamos e tal. Falei, Mascarenhas, nós temos agora que pegar uma entrevista com José Genuíno. José Genuíno estava bombando como um baita deputado ativo. Falei, nós temos que pegar uma entrevista com o José Genuíno. Falei, mas como, Anderson? Amanhã de manhã nós vamos sair e voltar para Sorocaba. Falei, vamos fazer já, não tem problema aí. 11 horas da noite, 11h30, vamos lá. Mas eu não conheço o Mascarenhas. Mas eu não conheço o Genuíno. Não sei nem perguntar para ele, né? Não sei nem que quarto ele está. Falei, não tem problema, passa, pega aí o telefone, vamos falar lá na recepção, fala que você é amigo do Genuíno, pede para passar no quarto. A hora que ele passar no quarto, você fala que é amigo da Yara Bernardi. Com certeza ele vai atender a gente. E ele fez exatamente o que eu orientei. Rapaz, o Zé Genuíno veio com 2 quentes e mais um fervendo em cima da gente. Vocês estão loucos, eu já tô de cirola aqui, já tô de cueca, eu já tô dormindo, que 11 horas da manhã, vocês querem, não, 11 horas da noite, 11h30 da noite, vocês querem fazer entrevista comigo, vocês estão malucos e tal. Desculpa, conversamos amanhã. E desligou o telefone, mas realmente era impróprio incomodar o deputado a essa hora, mas como nós éramos todos loucos, né? Vai fazer o quê? Queria fazer de qualquer jeito. Agora, falando em vídeo, um cara que quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, quer fazer rádio, quer fazer televisão, quer fazer feira da barganha, quer trabalhar na rádio, quer trabalhar na Câmara, quer escrever livro, plantar uma árvore, né? Filhos, quer ser um doutor. Anderson Santos chegou até a fazer um vídeo para o Big Brother. Que história é essa? Na época do Big Brother 7, se eu não me engano, tava aquela loucura, né? Quem faz Big Brother, Vila Milionária e tal. E eu, junto com o Luiz Lázaro, que é também um parceirão meu, de várias loucuras aí, de ratinho e tal, eu peguei e cheguei pro Luiz Lázaro. O Luiz Lázaro era também do programa Mundo Jurídico. Eu falei, Luiz Lázaro, vamos gravar um vídeo e tal para eu mandar lá para uma inscrição pro Big Brother e tal, quem sabe me chamam e tal. E ele foi muito gentil e gravou essa, e gravou também umas 2 reportagens que nós mandamos pro Ratinho, uma da Feira da Barganha e outra de João de Camargo. Que teve uma época que o Ratinho tinha lá, seja o repórter da sua região e tal, e a gente mandou para lá também. Nenhuma delas vingou, mas a gente até isso fez. Ô Anderson, você sempre foi um cara da superação, né? Sempre, desde lá, recebeu não. A vida inteira, até hoje. A vida inteira, recebe até hoje, mas você também é um cara que sempre apoiou muita gente. Nós temos alguns depoimentos aqui, por exemplo, você falou aqui do Marcos Alves, né? Que você deu muita força. E tem aqui um depoimento também do Kiko Morales, que falou disso, que você chegou a uma aula do Senac e falou, eu não aguento mais ver esse menino batendo de porta em porta de rádio e vocês não darem oportunidade para ele. Você sempre foi esse cara também? Eu sempre fui. Na verdade é o seguinte, como a minha vida inteira até hoje é uma vida de dificuldade, é uma vida de superação por insistência. Não pense que eu sou bom em alguma coisa, não. Eu não sou bom em nada. Absolutamente nada. A única coisa que eu sou bom é de não desistir. Só isso. E por conta disso, eu me identifico muito. O Marquinhos, por exemplo, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, porque eu vi esse menino nascer. Eu vi esse menino sonhando com o rádio, sem ter a mínima possibilidade. E hoje é um grande nome do rádio. O próprio Kiko, que ainda está se lapidando e tal, mas que hoje já
já tem uma certa experiência, já trabalhou em rádio, já faz coisas. Eu via a vontade que ele tinha de ser radialista. Tem dificuldade? Tem, como eu tinha. Mas essas dificuldades elas podem ser superadas se a pessoa insistir, se a pessoa buscar. Então, além deles, outros também que sempre me procuram, eu falo, não, vai dar certo, vamos lá. Não é fácil, mas a gente pode superar. Veja aí esse exemplo da Rádio Jovem Pan. Quer dizer, se eu fosse desistir na 30ª fita, eu seria um cara insistente, mas não. Enquanto eu não conseguia, eu não desistia. Eu acho que esse é o grande lance da minha vida, é o não desistir. Isso é a única coisa que eu sei fazer bem, e não dou bola para a torcida também, não dou bola para crítica. A vida inteira eu fui criticado, como secretário, como radialista. Como radialista, eu comecei a trabalhar numa época onde só os vozeirões eram elogiados. E a minha voz sempre foi uma porcaria. Né? Então, eu tive que vencer depois que o rádio tornou-se mais comunicação do que voz polida. Mas eu comecei no rádio na era da voz polida. Eu era marginalizado. O Anderson fala muito alto. O Anderson grita no ar. Em toda a rádio que eu ia, eu era criticado. E não deixa de ter razão a crítica, mas eu não dei bola para a torcida. Falei, não, eu vou continuar, é isso que eu quero e vamos para frente. Essa é uma boa herança do pai e da mãe? Sim. Sua mãe era uma guerreira, seu pai um guerreiro também. Minha mãe era uma faxineira, né? Uma costureira. Meu pai era um tipógrafo. Né? Meu pai trabalhou na tipografia Gutierrez durante 25 anos. E minha mãe era uma faxineira que, num determinado momento, passou no concurso da Justiça do Trabalho para ser faxineira. Nós íamos limpar a Justiça do Trabalho que ficava aqui na Praça Frei Baraúna, eu, meu pai e ela, limpar os banheiros durante o sábado, porque durante a semana havia audiências, a atividade do fórum trabalhista, e no final de semana nós íamos lavar. Lá eu ia, né, ajudar e tal. Né, criança, acabava indo junto, mas meu pai e minha mãe faziam a limpeza. Ela era uma pessoa que não tinha o colegial, eu já era grande. E daí o Armando de Oliveira Lima, que é um intelectual da cidade, que trabalhava também na Justiça do Trabalho, viu a força de vontade dela e começou a emprestar livro e falar para ela, ó, vai terminar os seus estudos e tal, vai estudar. Minha mãe fez o supletivo, terminou os estudos do colegial, entrou na faculdade de Direito, terminou a faculdade. Ela terminou a faculdade e já tinha 16 anos de idade, ou seja, eu vi toda a trajetória de uma senhora com 40, 45 anos de idade, fazendo uma universidade e depois para ela conseguir ter acesso a melhores cargos lá. E ela terminou um pouco melhor na Justiça do Trabalho. Mas eu vi o quanto batalharam. A vida para nós nunca foi de falta, mas nunca foi fácil. Meu pai, da mesma forma. Meu pai sempre foi um guerreiro, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas de Sorocaba. As reuniões do sindicato eram no porão da minha casa, lá na Rua Francisco Prestes Maia. Né? Eu ia em assembleias com ele em São Paulo, em outras cidades e tal, que ele acabava me levando. Então, eu via o quanto era difícil vencer. Nós nunca vencemos, até hoje, na verdade, a gente tem uma vida confortável e tal, mas eu não reputo que seja uma vida de sucesso. Mas até hoje a nossa vida é de muita batalha. Então, quando eu vejo alguém batalhando, eu fico muito entusiasmado, porque é esse o caminho. Eu sou testemunha disso, que vi Anderson Santos em Miami tomando um não desagradável, falando que uma luneta que ele queria comprar não era para ele, ele saiu rindo, mas deixou passar, porque são histórias de vencedores que não ligam para a torcida, isso é uma das boas histórias. Não, deixa eu contar essa aí, já que você tocou. Eu e o filho do Tatá, nós entramos numa loja junto com você e tal, para comprar uma luneta. Aliás, depois eu comprei. Eu pedi para ver do AliExpress e chegou, tá lá em casa. E eu achava maravilhoso e tal. E nós entramos numa loja, num paquistanês. Quem já foi nos Estados Unidos sabe que essas lojas de comércio são dominadas por paquistaneses e tal, indianos. Chineses. Exatamente.
Daí nós começamos a olhar e tal, eu, né, falei, puxa, e eu perguntei o preço para ele. Muito humildemente, sem ser arrogante, nada. Ele virou para mim e falou, olha, não vou falar o preço para você porque isso não é para você. Esse produto não é para você. Falou em inglês, mas eu entendi. Nós saímos de lá com o rabo entre as pernas, né? Puta, o que será que a gente fez pro cara? Mas a gente, no fim, deu muita risada porque com certeza ele devia estar num momento ruim. O Anderson, você já viu muita coisa no rádio, desde analógico, desde fita cassete, correu o mundo com muita coisa, viajou para conhecer novos equipamentos, foi em feira de rádio e televisão, sempre foi um cara que correu atrás para ser esse vencedor que você é hoje. Inclusive, para os próximos 100 anos, o que você espera para isso? E se você espera anunciar o fim do mundo com o seu rádio PX que você instalou na sua casa? O que você espera? Bom, primeiro essa questão do rádio PX, né? Eu ia na casa do Moa e via aquela maravilha e nunca pude ter. Né? Só agora, recentemente, que eu pude comprar. Eu comprei um rádio até que robusto do ponto de vista de preço e de capacidade. E daí eu coloquei lá em casa, mas eu falo pouco nele, infelizmente, não dá tempo. Veja, Luizinho, eu já vi, anunciaram a morte do rádio para mim várias vezes. Né? Quando surgiu a internet, não, agora o rádio morre, não, quando surgiu, né, a TV, eu me lembro que, não, agora é só TV e tal. E eu ouso dizer que o rádio nunca vai morrer. O rádio é um sistema de comunicação despretensioso. Hoje, por exemplo, lá na Rádio Câmara e na TV Câmara, onde eu atuo mais diretamente, nós temos programas do rádio que vão para a TV, né? Que são aproveitados no estúdio do rádio e que vão para a TV. Hoje, por conta dessa questão cibernética, o rádio se adaptou de uma certa forma, aliás, a TV também está tendo que se adaptar, porque se você não comunicar aqui, desculpa até que pegar, se a comunicação não chegar neste aparelho aqui hoje, ela não comunica. Não é mais TV, não é mais receptor de rádio, ela precisa chegar aqui. Se não chegar aqui, não comunica. E por conta disso nós temos todo um trabalho lá nesse sentido e por isso que eu acredito que o rádio não vai morrer, mas nunca. Né? E talvez ele mude de plataforma. Por que eu digo isso? Porque o broadcasting, que a gente conhece, a transmissão via éter, né, que tanta gente dá tanta importância, principalmente os empresários de comunicação, na minha opinião, esse broadcasting ele vai se retrair. As novas gerações, assim, na minha casa tem um rádio em cada cômodo. Eu faço coleção de rádios, todos funcionando. Eu nunca vi meu filho ou minha filha ligar um rádio sequer. Eles até podem escutar uma rádio, até podem escutar música, até podem escutar notícia, mas não através destes dispositivos. Então eu acho que o dispositivo broadcasting, este sim, se não houver um trabalho de persuadir, estes receptores vão acabar. Mas o sistema rádio, o sistema TV, esse não acaba nunca. Esse nós vamos presenciar aí várias reinvenções até o fim do mundo. E daí, muito provavelmente, no fim do mundo, quem vai anunciar o fim do mundo é o rádio. Não é a TV, é o rádio. O rádio vai falar. E aqui encerram-se as transmissões definitivamente. E claro, no seu rádio PX vai estar falando com os macanudos por aí. Isso. Com certeza, se acontecer no período que eu ainda estou nesse planeta, com certeza eu vou querer também dar uma palavrinha final. Anderson Santos, a Universidade de Sorocaba quer agradecer muito a você, que é um grande vencedor do rádio na vida, sempre correu atrás, é um exemplo para muita gente. Muito obrigado por ter vindo aqui na universidade contar um pouco da sua carreira no rádio e também essa sua experiência de vida e esse lado vitorioso de insistência que também ajudou muita gente a crescer e sempre foi um incentivador. Muito obrigado por ter vindo aqui falar um pouco da sua história. Obrigado a vocês aqui do laboratório, obrigado ao Uniso, obrigado a todo o pessoal de comunicação aqui do Uniso. É um momento muito importante para a gente poder contar essas histórias e poder deixar uma mensagem, né? Eu acho que a grande mensagem, não só na área de comunicação, mas na área profissional como um todo, persista.
corra atrás. Não desista frente a uma porta na cara, frente a um não. Eu acho que a vida vale muito a pena a partir do momento que você luta e a partir do momento que você não se entrega. Vai atrás, transforme. Você pode se transformar e transformar as outras pessoas também. Esse Anderson Santos, nesse projeto de 100 anos de rádio, uma homenagem a todos os radialistas de Sorocaba e região, produzido pelo Labicom Rádio e TV Uniso.